Olá! A ciência hoje promete coisas que pareciam ficção científica, como curar doenças antes mesmo que elas apareçam. Mas essa promessa toda vem com uma questão bem complicada. Qual é o limite na hora de moldar a vida humana? É sobre essa fronteira que a gente vai conversar, mergulhando nas tecnologias reprodutivas e no impacto delas para a comunidade de pessoas com deficiência. Um lugar onde a esperança e o perigo andam, lado a lado. E para a gente entender esse quebra-cabeça, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro vamos nos encantar com as promessas incríveis da tecnologia. Logo depois, vamos ver como uma sombra bem escura do passado ainda afeta o presente. Isso vai nos levar direto para os dilemas que a gente enfrenta hoje e é aí que a bioética aparece como uma espécie de bússola. E para fechar, vamos ver como tudo isso nos obriga a repensar o que a deficiência realmente significa. Então, para começar, vamos focar no lado mais otimista dessa história toda, sabe? No potencial gigantesco que a tecnologia reprodutiva tem de transformar vidas e, claro, de promover a saúde. E olha, o que a ciência reprodutiva já consegue fazer hoje é realmente impressionante. Ela dá a chance de superar a infertilidade, ajuda a prevenir que doenças genéticas graves passem de geração em geração e até permite separar o ato sexual da reprodução. Tudo isso abre um leque de opções de planejamento familiar que nunca existiu antes, dando às pessoas um controle sobre suas vidas que era impensável. Só que, claro, tanto poder assim vem com uma responsabilidade enorme. E é aqui que o debate pega fogo. O que acontece quando essa capacidade de intervir na vida é usada de um jeito errado ou com base em preconceitos? Para a gente entender o tamanho dessa preocupação, a gente precisa olhar para trás. Os medos que temos hoje não nasceram do nada, não. Eles têm raízes bem profundas em atrocidades reais que foram cometidas em nome do tal progresso científico. E esse receio não é novo. Pensa só, já em 1996, a comunidade internacional deixou isso bem claro no papel, alertando que o mau uso da biologia e da medicina pode sim levar a atos que colocam a dignidade humana em risco. E esse alerta foi construído sobre uma história bem trágica. A gente está falando de coisas como o estudo de Tuskegee, que por 40 anos mentiu e negou tratamento para sífilis a homens negros, das políticas de eugenia na Alemanha nazista, que levaram à esterilização forçada e ao assassinato de pessoas com deficiência, e dos experimentos médicos horríveis que vieram à tona nos julgamentos de Nuremberg. São esses capítulos sombrios que explicam por que existe tanta desconfiança e por que um controle ético rigoroso é tão necessário. E tudo isso nos joga de volta para o presente. Como é que esses medos do passado se conectam com as tecnologias de ponta que a gente tem hoje? Chegou a hora de olhar para os dilemas reprodutivos de agora. A genética moderna é o exemplo perfeito da tal faca de dois gumes. De um lado, ela traz a esperança de curar doenças terríveis. Do outro, ela entrega as ferramentas para selecionar características e, quem sabe, discriminar com base no DNA de alguém. É o fantasma da eugenia, só que agora com uma cara de alta tecnologia. E é muito importante a gente entender a escala disso. Não estamos falando de um grupo pequeno. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 7 pessoas no mundo vive com alguma forma de deficiência. Ou seja, as decisões tomadas nessa área afetam uma parte enorme da humanidade. E esse preconceito que alimenta o lado perigoso da tecnologia tem nome, é o capacitismo. É aquela ideia de que um corpo padrão é melhor, tratando a deficiência como um problema que precisa ser eliminado, e não como parte da diversidade humana. É uma forma de discriminação tão séria quanto o racismo ou o sexismo. Certo. Diante de um campo tão minado de questões éticas, como é que a gente acha um caminho seguro? É aí que a bioética entra, funcionando como uma bússola moral para guiar a ciência e garantir que ela não se esqueça dos valores humanos. De um jeito bem simples, a bioética é o campo que tenta resolver os dilemas morais que surgem com os avanços da medicina e da biologia. Ela nos força a perguntar não apenas o que a gente consegue fazer, mas principalmente o que a gente deve fazer. E a bioética nos dá algumas ferramentas práticas. 2 princípios bem importantes são a precaução e a prevenção. Para ficar fácil de entender, a precaução é como olhar para os 2 lados antes de atravessar uma rua que você não conhece sem sinalização. Você age com cuidado porque não sabe todos os riscos. Já a prevenção é parar no sinal vermelho. Ali o perigo é conhecido e previsível, então você age para evitar o dano. E dentro desse campo, existe uma área ainda mais específica, a bioética protetiva. O foco dela é justamente esse, a responsabilidade moral de proteger, de forma ativa, os grupos mais vulneráveis da sociedade
dos possíveis riscos da ciência, garantindo que o progresso não aconteça às custas de ninguém. Tudo isso que a gente conversou leva a uma conclusão que não dá para escapar. Para aplicar a bioética de um jeito justo, a gente precisa de uma mudança radical na forma como a sociedade enxerga a própria deficiência. É uma nova visão, uma transição do modelo médico para o modelo social. E essa mudança de olhar é revolucionária. Por muito tempo, o que valeu foi o modelo médico, que via a deficiência como uma falha na pessoa, algo a ser consertado. O modelo social vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele diz que o problema não está no indivíduo, mas nas barreiras que a sociedade impõe, seja a falta de uma rampa, a ausência de um intérprete de Libras ou puro preconceito. É a sociedade que tem que mudar para ser inclusiva. E essa visão não é só uma ideia bonita, não. Ela está consagrada no direito internacional. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência estabelece proteções bem claras. Ela garante que ninguém pode ser usado em experimentos sem consentimento, defende o direito à saúde sem discriminação e, muito importante, protege o direito de decidir livremente sobre ter filhos e planejar a família. E isso nos deixa com uma pergunta final que, na verdade, resume todo esse debate. Conforme nosso poder de desenhar as futuras gerações aumenta, o grande desafio é como a gente constrói um mundo que abraça a diversidade humana, em vez de usar a tecnologia para projetá-la para fora da existência. A escolha está nas nossas mãos.